Olá, o portal Tempo Online, o Jornal Tempo, o Jornal Super Notícia, continuam levando até você, eleitor, especificamente e especialmente de Contagem, a escolher sua melhor opção neste domingo, dia de segundo turno, além do município da região metropolitana de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba e Montes Claros também voltarão às urnas neste dia 28 para escolher o seu futuro prefeito a partir de 2013. Ontem nós tivemos a honra de receber aqui Carlinhos Moura, candidato do PCdoB à Prefeitura de Contagem, e hoje nós recebemos com honra igual o candidato do PT, Durval Ângelo, deputado estadual do PT também, no quinto mandato, Durval? Quinto mandato, e também ex-vereador por Contagem. Quem participa conosco dessa entrevista, dessa sabatina, é Rogério Maurício, editor do Super Notícia. Também conosco nessa conversa Andréia Andrade, editora do jornal O Tempo Contagem, e Rodrigo Freitas, editor adjunto de cidades do jornal O Tempo. Durval e colegas, é um prazer recebê-los aqui, participar dessa entrevista. Prazer é nosso. Durval, é natural que no segundo turno o acirramento aumentasse, foco direto um contra o outro, então a coisa é direta a proposição cai e as questões pessoais, o nível de debate também cai. E a gente notou que, paralelamente a isso, uma ausência notável, maior da presença uma ausência da prefeita Marília Campos da sua campanha nas semanas posteriores ao primeiro turno. Existe essa correlação ou não? Olha, eu acredito que não, né? Ontem, por exemplo, a Marília esteve numa atividade de campanha comigo, que vocês até registraram, que foi a vinda de um ato de desagravo do Frei Leonardo Boff, que é colunista do jornal O Tempo. Ontem de ontem também ela esteve comigo, esteve no Riacho, esteve em Nova Contagem. Agora, o que a gente tem que ter bem claro é que essa presença da Marília também no primeiro turno foi uma presença limitada. Ela só está na campanha depois das 17 horas da tarde. Uhum. Muitas vezes, quando não se tem nem cobertura por parte da imprensa à noite, né? Ou em final de semana. Ela esteve comigo na Ressaca também, em Nova Contagem, no final de semana, né? E a gente sabia que essa presença seria limitada porque a visão da Marília é uma visão republicana. Uhum. Ela não vai usar o horário de trabalho. Tem até controvérsias que poderia, se ou não, atuar no horário de trabalho. Isso não é uma coisa pacificada na Justiça Eleitoral. Para Marília é questão absoluta. Ela não admite que um servidor público que tem um engajamento na minha campanha use o horário de trabalho, e ela dá o exemplo também. Então, eu acho que é em função disso. Mas a gente percebeu, Durval, comentando até com cidadãos em Contagem, nós trabalhamos em Contagem, um intimidamento da sua campanha nas 2 primeiras semanas de segundo turno. Nas ruas, não vimos placas e gente com bandeira nas ruas, ao contrário do seu adversário. E ouvindo os vereadores que no primeiro turno apoiavam você e passaram a apoiar o seu adversário, eles falaram que sua campanha não cumpriu o que prometeu. Entenda-se, dinheiro, recursos para a campanha. O que aconteceu? Faltou dinheiro para a sua campanha? Está faltando? Faltou muito dinheiro. Nós não temos, para você ter uma ideia, nenhuma pessoa paga no segundo turno. Faltou dinheiro. E eu perdi vereadores, muitos deles, não vou dizer todos, que eu seria irresponsável, porque pediram dinheiro para pagar a dívida de campanha, e eu disse que eu não teria como dar, né? E eu vou dizer até que teve vereador que falou que a dívida era contabilizada, era por dentro, não haveria nenhum tipo de irregularidade do ponto de vista da prestação de contas, de Caixa 2, e nós não tivemos condições. Nós conversamos também com candidatos a prefeitos que não estiveram no segundo turno e pediram recurso e dinheiro. Agora, em relação à questão de placas, eu acho que a gente não pode fechar os olhos a algo que no primeiro turno eu comuniquei à Justiça Eleitoral. Tem uma petição nossa protocolada por nossa advogada na Justiça Eleitoral, que é o vandalismo. Nós fizemos no segundo turno mais de 3.000 placas e nossas placas estão sendo sistematicamente depredadas.
não precisa ter um exercício muito grande para você ver como que está o estado, por exemplo, de placas rasgadas nossas, jogadas, amontoadas, quando do adversário não tem. E importante que em casas, em Nova Contagem e outras regiões, pessoas de moto encapuçadas obrigaram pessoas a retirar placas nossas e levaram. Né? E isso, deixando bem claro que é um processo de intimidação muito forte, muito forte. Eu tenho várias ocorrências policiais de ameaças. Eu tenho um motorista que há 11 anos é motorista na Assembleia Legislativa, o Itamar, né? Que até semana passada, na véspera da eleição, ele foi agredido. Até a semana passada ele estava internado e que a polícia colocou no boletim de ocorrência que foi um trio elétrico do meu adversário, Carlinhos, o cara com cacetete dando porretada na cabeça e nas costas dele. Onde ele já houve a prorrogação de mais 15 dias da licença dele. Então eu acho que houve uma intimidação, sim, da nossa presença na rua, dessa militância gratuita também, em função dessas intimidações na questão das placas. Nós fizemos essa semana uma quantidade enorme de placas. No início da semana elas estavam visíveis, elas já estão desaparecendo. Ninguém vai achar que eu estou querendo fazer um ato de sadomasoquismo e mesmo ir destruindo para sair da rua. Então hoje nós temos uma coisa em Contagem, que a democracia está ficando de lado, não está sendo a força das ideias, a ideia da força, né? E a gente não pode fechar os olhos a isso. A forma que foi tratado, por exemplo, eu não tenho muitas virtudes na minha ação parlamentar, vocês todos, o Rogério, o Rodrigo, né, a Andréia, que acompanhou minha atuação em 18 anos na Comissão de Direitos Humanos, eu acho que uma das poucas virtudes que eu tenho é a defesa dos direitos humanos, que é a defesa dos mais pobres, que é a defesa dos que não têm saúde, educação. Aqui, o diretor de vocês foi ameaçado de morte, junto comigo, há mais de uma década atrás, por nós denunciarmos a tortura, um delegado que torturava, um delegado muito forte no Estado, que foi condenado, a maior condenação de tortura, ele foi ameaçado, eu também fui. Eu ando com escolta desde esse momento, né, por atuação na Comissão de Direitos Humanos. E a gente vê isso sendo tratado como defesa de bandido, poxa, mas como Durval, defesa da sociedade. Então houve uma redução, sim, houve falta de dinheiro, sim, nós estamos vivendo uma situação de falta de dinheiro, e te digo mais, rara campanha em Contagem a gente viu tanta presença de poder econômico como nós estamos vendo nessa. Você reclamando aí do nível da democracia... Não estou reclamando, eu estou constatando. Constatando o baixo nível do debate democrático, e a gente tem que citar essa carta que circulou aqui, denunciando o seu adversário, de que ele promoveria festas rave em que jovens se drogavam, jovens se drogam e tudo mais, e essas cartas foram encontradas no escritório do PSB, partido do seu vice, Léo Antônio está aqui presente, e a gente tomou conhecimento de outros impressos por aí, falando que o Carlinhos é defensor da causa gay, ao mesmo tempo fecha com evangélicos a candidatura dele. Primeiro, você nega que isso tem alguma relação com a sua candidatura, com a sua campanha? Olha bem, esse panfleto de defensor de causa gay, eu não conheço. Por sinal, se tem um tema que ficou ausente da campanha do Carlinhos no primeiro turno, foi a plataforma GLBT, que sempre foi uma plataforma que ele defendeu e que nós na Comissão de Direitos Humanos sempre defendemos. Tanto que a primeira conferência GLBT em Minas Gerais foi um requerimento do deputado Carlinhos Moura, aprovado na Comissão de Direitos Humanos, e eu presidindo a comissão, tá? A primeira conferência. Então, eu não abandonei. Se você olhar o meu programa tem na questão social a questão da causa GLBT. Mas o primeiro eu vi, né? Agora, olha bem o que foi encontrado lá. A carta existiu, mas o material encontrado no PSB, as folhas tinham colados adesivos, autocolantes como esse de nossa campanha. Que burro que seria um material anônimo, porque o anonimato é crime. Primeira coisa, o anonimato é crime. Fazer um material desse colando adesivo nosso. Quem viu as fotos feitas pela Justiça Eleitoral, tem, não esse adesivo, um outro adesivo colado. Ué, então o pessoal ia cometer um crime
deixando a assinatura do crime. Agora, na questão das festas raves, tem uma discussão que tem que ser feita. O que representa a festa rave? São festas de longa duração, acima de 12 horas, com um consumo de álcool e de drogas enorme. Existe festa rave chamada Playground, que é superior a 24 horas, onde a droga é gratuita, não há tráfico de droga. E tem um projeto de lei, que é o projeto 187407, do deputado Sargento Rodrigues. Esse projeto é um projeto que o jornal de vocês já deram notícia sobre ele várias vezes, que proíbe festa rave em Minas Gerais ou assemelhado. O único deputado que foi contra esse projeto na Assembleia apresentou um substitutivo, tirando a proibição da festa rave, foi o deputado Carlinhos Moura. O projeto dele, o substitutivo dele foi derrotado. Isso é um fato objetivo na política. Ele foi o único que foi para o plenário e disse que ele participa da festa rave, está documentado, e que elas não têm distribuição de droga, e no substitutivo dele, ele tira o nome rave e diz assim, que tem que ter fiscalização para evitar droga, que ele nunca viu em festa rave droga. E tem uma imagem de uma reportagem sobre festa raves, feita pela TV Record, onde vem claro a placa que a festa era patrocinada pelo deputado Carlinhos Moura, e com balão, isso foi conhecido, balão daquele dele grande, 2 ou 3 balões, colocando a promoção dele. Se você me falar o seguinte, isso, o anonimato, você concorda? Não. Eu me solidarizei numa reportagem do próprio jornal O Tempo. Falei, olha, eu sou contra qualquer... Eu fui vítima no primeiro turno de cartas anônimas, uma senhora de Montes Claros, que há 1 ano atrás teve uma filha estuprada e que houve a defesa do bandido. Eu, inclusive, cheguei a mandar essas cartas para vários órgãos de imprensa. Falei, olha, isso é queimação. Nós comunicamos a Justiça Eleitoral e não foi tomada providência nenhuma. Como que eu vou usar algo que eu sou contra? Que eu fui vítima, de alguma forma, desse tipo de coisa. Agora, se alguém fizesse uma discussão sobre o projeto do Sargento Rodrigues, 1874, projeto de lei, que proíbe festa rave, e o posicionamento do deputado Carlinhos, eu concordaria plenamente. Mas nada de queimação, nada de ilegalidade e de subterfúgio. Eu não admitiria uma coisa dessa. Eu acho, poxa, eu tenho 12 anos que eu presido a Comissão de Direitos Humanos. 18 anos que eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos. A nossa luta é contra o preconceito. Qualquer tipo de preconceito. A eleição passa, a vida continua. Eu sempre digo assim, né? A eleição não está em mim, eu estou na eleição. A minha vida vai continuar depois disso, ganhando ou perdendo. Eu tenho que ter cabeça erguida para continuar com a mesma luta contra o preconceito. Então eu te digo o seguinte, eu me solidarizo, eu discordo, mas o próprio vice-prefeito nosso, o Léo, quer apuração e está exigindo apuração na nota pública do PSB. As últimas pesquisas estão mostrando uma vantagem considerável do deputado Carlinhos Moura. Nós estamos aí há 4 dias das eleições, 4, 5 dias das eleições. O que dá para fazer para tentar reverter esse quadro? Olha Já bem, que você reclamou que está faltando dinheiro, que faltou apoio, e muita gente, inclusive, mudou de lado do primeiro para o segundo turno. olha bem, eu acho que a pesquisa é um indicador importante, né? Qualquer pesquisa, né? Tantas pesquisas, e as pesquisas todas, as primeiras pesquisas de 1 ano e pouco atrás, da CP2, publicada para o jornal O Tempo, me colocava em 4º lugar. Né? Várias pesquisas me colocaram em 4º lugar. As últimas, dos últimos 2 meses, antes do final do primeiro turno, me colocava em 2º. E eu terminei exatamente em 2º, um pouco acima do que a CP2 registrou. Então eu acho que as pesquisas são referência sim, eu não vou dizer que é só porque você está atrás numa pesquisa, você desmerece a pesquisa. Isso é um atentado à inteligência de qualquer pessoa e eu não passo atestado de burrice. Agora, nem sempre em política 2 mais 2 é igual a 4. Nem sempre. Nem sempre você somar apoios aqui e ali. Eu acho que isso é aquele velho ditado popular. Esmola demais, até o santo desconfia. Então, quando vocês mesmos admitem que esse movimento de adesão tem benefício pecuniário, porque teve vereador que admitiu que era a questão financeira, teve vereador que veio de público e disse que era a questão financeira, isso foi registrado na imprensa, e ao mesmo tempo, o meu adversário, meu oponente, ter recebido apoio do Nilton Cardoso e do Ademir Lucas, né? E quando
essas duas oligarquias foram derrotadas nos últimos 8 anos em Contagem. Vamos nos lembrar que há 4 anos atrás, o candidato Nilton Cardoso teve 5.000 votos para prefeito de Contagem. 5.000 votos. E ele esperava ter 500.000 votos, teve 100 e poucos mil votos. Para um candidato que já teve, como candidato a deputado federal, as maiores votações em Minas Gerais. Votações recorde. Então eu acho que isso vai ter um sinal negativo na população. Mas eu acho que vai ter um explorar isso, justamente esse apoio de algumas figuras que hoje já são consideradas pelo eleitor contagiense. Mas eu estou explorando agora. Nós temos 60% dos contagiantes são ligados na rede. Eu estou explorando agora, estou falando agora. O próprio jornais, o jornal O Tempo, trouxe também essa opinião minha. Então hoje nós estamos trabalhando muito com a mídia, né, espontânea dentro do conceito de democracia. Eu até aproveito aqui, quero que vocês levem a direção do jornal, né, o meu reconhecimento pela forma isenta que o jornal O Tempo vem fazendo a cobertura das eleições em Contagem. Para mim, eu já tenho vocês como grandes parceiros na Comissão de Direitos Humanos, sempre divulgando as ações de defesa da vida da comissão. Eu acho que isso é importante. Então eu estou explorando agora, é a forma que eu tenho. Se você tem pouco recurso para a mídia geral, você vai na mídia espontânea. Hoje, por exemplo, tivemos um debate, um vídeo chat na Globo, que o meu adversário não foi, fugiu, não esteve lá, né? Eu fiquei meia hora e a Globo vai reprisar agora o debate, porque teve um problema em alguns momentos de transmissão do som, né? E não cedeu também as imagens para que a gente possa usar, né? Eu estou explorando no jornal, eu estou investindo muito, se vocês olharem, na TV Alterosa e nos comerciais da TV Alterosa, que é uma mídia espontânea, garantida pela lei eleitoral. Então eu estou explorando. Agora você vai me perguntar, qual que é o alcance disso? Eu acho que só as eleições às 17 horas do domingo é que vai mostrar se isso vai ter um alcance negativo, vai ter um alcance positivo para mudar isso. Mas que na cabeça do cidadão de Contagem é evidente. Eu fiz uma pergunta ao ausente hoje no chat da tarde, dizendo assim, eu queria perguntar a ele se é verdade, né, ao deputado Fujão do debate, se é verdade que Nilton Cardoso vai ter 3 secretarias, inclusive a Secretaria de Obras, e que o Ademir também vai ter 3 secretarias, inclusive a Secretaria da Fazenda. Era o momento que eu teria para perguntar a ele. Então eu quero dizer que eu estou aproveitando esse momento para explorar isso. Val, a Marília ela ganhou 2 eleições e foi uma surpresa a primeira eleição dela, porque durante muitos anos, você falou de oligarquia, de Nilton Cardoso, Ademir Lucas, etc., eles perpetuaram no poder aqui em Contagem, e foi uma surpresa ela ter ganho e depois foi reeleita. Você não acha que o povo de Contagem está com o pé atrás? Não, porque você representa a continuidade. Você representa o mesmo modelo que vem se estabelecendo em Contagem. Por que você aparece nas pesquisas e até no primeiro turno mesmo você não teve a votação talvez que fosse planejada? Não, a minha votação foi planejada. A pesquisa de vocês indicavam 24, 25. Eu cheguei com 32. Foi além do planejado. E se tem um instituto de pesquisa sério, é a CP2. Foi além do planejado. Agora, você diz uma coisa que é correta, Rogério. Olha bem. A CP2, em uma eleição, dava a Marília com 27% atrás. 27% atrás. Na outra, 22%. E ela surpreendeu. Mesmo sabendo de toda e não era só a CP2, não. Outros institutos davam resultados semelhantes. E houve surpresa. Houve surpresa. Se você notar na primeira eleição da Marília, a Marília tinha 4 partidos e 2 vereadores. Na reeleição da Marília, ela tinha 3 partidos e 5 vereadores. Então, houve uma surpresa grande. Você fala do cansaço do poder. Olha, o poder é assim mesmo. Pode ser que em algum setor da sociedade haja um cansaço com o governo da Marília. Mas vocês deram agora, ela nesse período eleitoral, ela apanhando para danar. O Ademir Lucas batendo radicalmente. O Carlinho batendo parcialmente. Quase desmontando pilares que ela considerava fundamentais do governo dela. Vocês, na última pesquisa, mostraram o aumento do ótimo e bom dela para 46% e o regular se manteve estabilizado. Então, eu acho que ela tem
ainda crédito e uma energia para transferir esse voto. E eu acredito que essa aliança de Nilton e de Ademir ajuda a potencializar aqueles que aprovam o governo da Marília, ou pelo menos você não aprova, por exemplo, determinada política ou determinada ação, né? Mas vocês, como pessoas que fazem cobertura isenta, vamos analisar, né? Antes da Marília, Contagem a política de Contagem estava na página policial todo dia, era CPI, era apuração, era Ministério Público entrando na prefeitura. Se vocês notarem, só teve um fato, que o único jornal que defendeu a Marília foi o jornal O Tempo. Só um fato de uma ação da Polícia Federal, que depois o jornal O Tempo, em primeira mão, disse que a prefeita não tinha nada a ver com isso. Uma seriedade também no trato da questão jornalística. Mas não houve uma comissão parlamentar de inquérito contra a Marília. Então, Contagem, a política de Contagem, Rogério, saiu das páginas policiais. Agora, quando você vê Nilton e Ademir voltando, num novo que se envelheceu muito rápido, eu pergunto, será que o eleitor também não vai pensar nisso? Então, eu acredito que a soberania é do eleitor. Vamos aguardar. Mas você acha que o eleitor médio ele consegue ver esse movimento? Porque o que eu vejo é o seguinte... Se o eleitor não visse, a Marília não seria prefeita 2 vezes. E se ela é prefeita 2 vezes, porque o eleitor médio percebeu isso. Agora, vai acontecer a 3ª vez? Eu não sei, eu não Mas tenho olha só, uma bola porque de cristal. O que a gente vê, a gente olhando no seu programa, você tem algumas propostas muito interessantes, mas muito caras. Por exemplo, você está propondo o metrô até o Novo Eldorado, Eu não estou propondo o metrô até o Novo tem 15 CMEs no seu programa, Não. tem um centro materno-infantil. Deixa eu só te dizer. Tem algumas coisas que... Eu não estou propondo, primeiro, vamos por parte. Olha bem, a palavra que diz lá do metrô, parceria com o governo federal, o metrô até o Novo Eldorado, os 800 metros já está aprovado. A obra está sendo licitada. E não é fundações na Praça 7 não, Rogério. A obra termina no ano que vem, até o final do ano que vem. A linha 1 do metrô é uma linha planejada, por isso que ela chama 1, até Betim desde o início, que foi abandonada. Tem 30 anos. Sabe? 30 anos. Então, nós estamos colocando parceria. Quando você coloca a questão de 15 CMEs, com os que estão sendo construídos e vão terminar até a próxima administração, são 24. Sabe quanto que tem de dinheiro hoje em caixa? Para 12. Quando você coloca a questão do Centro Materno-Infantil, Marília vai inaugurar o Centro Materno-Infantil até dezembro. Ele já está sendo construído, são 160 ali. Você pode dizer assim, Durval, vai ser caro manter o Centro Materno-Infantil. Mas se ele vai ser construído, qual prefeito vai ser louco? Se não for eu, se for o meu oponente, de não colocar em funcionamento o Centro Materno-Infantil. Você só consegue colocar o Centro Materno-Infantil em funcionamento numa mudança de paradigma de repasse do governo federal. Tá entendendo? Por quê? Se for o repasse de hoje, você não coloca em funcionamento. Então, eu não tenho proposta clara, é o meu adversário que vai fazer tudo, eu não vou fazer tudo. Eu tenho realmente eixo nas coisas. No caso das propostas, tem a trincheira também aqui da Praça do Itaú, tem algumas coisas... A trincheira da Praça do Itaú já vai ser feita. A trincheira da Praça do Itaú é o seguinte... Nós vamos ter Essa é uma promessa antiga também. Nós vamos ter um condomínio A e B aqui na Ferroeste, aqui pertinho de vocês. Talvez para alguns jornalistas daqui poderem morar ali. Vão ser 1.100 apartamentos. 1.100 apartamentos. Marília, que negociação que ela fez com os proprietários? Ela fez uma seguinte negociação com os proprietários. Aquela construção antiga da Ferroeste ser mantida para ali ser o Museu da Indústria, o Museu do Trabalhador. E a trincheira como contrapartida. Então ali vai ser iniciativa privada. Em vez da Marília ficar negociando apoio de campanha, ficar negociando outras coisas que não são republicanas, o investimento vai dar o retorno. Então está na negociação, já assinado, a pré-assinatura já foi feita, tá bom? Que vai ser iniciativa privada que vai fazer ali a trincheira. Não faltou um pouco de pragmatismo, não, Durval? Talvez de mostrar mais as ações, etc. Faltou. Isso aí é outra questão. Eu acho que a gente falava em continuidade, mas não mostrava concretamente o que representava essa continuidade. Isso foi o grande erro. Você tem razão. Vamos fazer uma pausa, Durval. Ouvir uma pergunta de um eleitor de Contagem para você. Como que será definido a questão dos municípios? Porque muitas vezes a área de fronteira fica muito abandonada. Eu gostaria de saber qual que vai ser o olhar realmente para essa comunidade. Você. Durval.
Olha, senhor Milton, eu acho que hoje, em região metropolitana, a gente tem que pensar a cidadania metropolitana. Porque um problema no trânsito em Belo Horizonte, lá de uma obra que o Márcio Lacerda vai parar, que está no Tapume, gera um transtorno em toda a região. O esgoto nosso que sai de Contagem, ele polui a Lagoa da Pampulha. Então você tem que ter esse olhar. O patrimônio Pampulha é um patrimônio de Minas Gerais, é um patrimônio do Brasil. Por isso que é tombado pelo Unesco. Então eu acho que a gente tem que trazer a questão da cidadania metropolitana sim. Temos que fazer parcerias, independente de partidos, os prefeitos da região metropolitana têm que sentar, tem que pensar soluções comuns. A discussão do metrô, inclusive a empresa do metrô, Contagem tem 10% das ações dela, não sei quanto que Betim tem, o Estado tem uma parte, né, o Demetrô, então nós temos que pensar a solução metropolitana. Eu acho que isso que o cidadão levanta é fundamental. A gente tem que, o caminho é esse. O senhor Milton falou uma coisa interessante, minha mãe mora na divisa de Belo Horizonte com Contagem, então às vezes a coleta de lixo ninguém sabe quem vai fazer, o posto de saúde ninguém sabe de onde que está valendo, quer dizer, quando tem problema não aparece o pai do negócio. Isso é correto, Rogério. André. Houve uma mudança de visual, até de uso de cor, na sua campanha do primeiro para o segundo turno. E havia uma expectativa que a gente sentia de que o PT estava esperando compor com o PCdoB no segundo turno. Ter o PCdoB junto no segundo turno. Então não foi tão agressivo assim, não bateu tanto, né? No debate mesmo, quando se falou naquele vídeo do CQC, né? Quando o Carlinhos disse, rouba menos e tal, e o candidato Durval Ângelo defendeu o Carlinhos Moura naquele momento. E acho que não houve um debate, um debate entre o PCdoB e o PT no primeiro turno. Né? Ele ficou restrito mais ao PSDB. O senhor não acha que podia ter feito isso antes? Vocês não subestimaram o PCdoB? Olha bem, eleição, ninguém carrega uma bola de cristal. Você tem que fazer uma avaliação e seguir aquele rumo. Você não pode estar dando tiro para tudo quanto é lado. Né? Uma campanha você faz opções. Opções que vão dar certo, opções que não vão dar certo. Né? A pesquisa de 2 meses antes do primeiro turno, a CP2 e as nossas, feita pela Doxa e pela Vox Populi, indicavam que o segundo turno seria eu e o Ademir. Então, nada mais correto do que a gente ter uma postura de preservar o futuro aliado, que seria o PCdoB. Como foi feito na eleição passada com Marília Campos. Tá? Então nós não respondendo, quando, por exemplo, me acusavam como defensor de bandido, essas acusações vinham do próprio deputado Carlinhos Moura em caminhão de som, que nós gravamos, né? Que a Carol ouviu na Rua Mantiqueira. Nós temos uma fita do Caixa d'Água, lá da primeiro suplente do PCdoB, né? De deputado estadual, e temos também gravações do tio de Anselmo Santiago, que já foi do PT, que também fez essas acusações, que foi presidente do sindicato de vocês. Então, o que nós imaginávamos? Não vamos responder, que eles vão ser nossos aliados. Mas olha, as pesquisas, 3 pesquisas, Vox, 3 institutos, Vox, Doxa e CP2 indicavam isso. Agora, o que aconteceu na última semana? Porque vocês tiveram pesquisa de reta final também, nós também tivemos de reta final. O que aconteceu? Houve uma migração de votos do Ademir, inclusive tucanos, que você conhece em Contagem, de Papa Amarelo. Migraram, né? E esse movimento a gente não soube perceber nos últimos 10 dias. Migrou para o Carlinhos Moura. Então essa migração de voto não estava na pesquisa de vocês e não estava na nossa. Então eu acho que se você tem 3 institutos sérios, 2 trabalhando para nós, 1 trabalhando para o jornal de vocês, e a gente avaliava, então não houve subestimação, houve opção. Fizemos uma opção que a gente achava que era a opção correta. E para nós era desconstrução do que representava o ademirismo. Desconstrução do que representava o ademirismo. E daí a gente errou, como vocês também erraram, como os institutos erraram, porque nada é infalível, que é obra humana. Vamos falar um pouquinho de proposta. A questão da mobilidade urbana que você citou, essa trincheira da Avenida Babita Camargos com a General Davi Sarnoff, bem pertinho aqui do jornal, na Praça do Itaú.
eu percebo que falta obra de infraestrutura de mobilidade urbana em Contagem, excetuante a continuidade da Avenida Tereza Cristina, que vai aliviar muito o trânsito da região industrial, e essa obra já está caminhando para o seu final, ela não deve demorar a ficar pronta. Mês que vem ela vai ser. Eu sinto que falta obra de infraestrutura de trânsito, especificamente de mobilidade aqui em Contagem. Falta um transporte mais bem pensado, um transporte que priorize mais as regiões da cidade, que leve as pessoas até os principais corredores, como Via Expressa, como a Avenida João César de Oliveira, como a Avenida Sarandia, Severino Ballesteros ali na região do Cabral e na região da Ressaca. O que é possível fazer, na sua opinião, para resolver isso? E o BRT seria uma alternativa para a Contagem, o BRT que vem sendo alardeado em Belo Horizonte como uma solução para uma boa parte dos problemas do trânsito? Olha bem, vocês são jornalistas que trabalham em Contagem, convivem com essas dificuldades. E mora aqui, né? Rodrigo mora aqui, né? Sua sogra também mora aqui, né? Olha bem, Contagem, ele tem um traçado bem interessante. Contagem é dividida em 3 partes, cortada por 2 BR que se encontram aqui na cidade industrial. A 381-262 e a 040. Isso é um traçado cruel de Contagem, tá? Porque ao mesmo tempo trazem todo o trânsito do sul do Brasil, de São Paulo, todo o trânsito do norte do Brasil e todo que vai para a região nordeste ou para a região leste do país. Então, uma solução para o trânsito em Contagem, e você vai ver o seguinte, o número de veículos na região metropolitana cresce 10,4% ao ano, em Contagem cresce 14%. Então, qual vai ser uma solução definitiva? Só para você ter uma ideia, o prometido rodoanel do governo federal vai tirar 70% saindo ali em Betim, passando em Várzea das Flores, cortando o Ribeirão das Neves e saindo lá em Ravena, 60 quilômetros. Vai tirar 70% do trânsito pesado de Contagem. Por quê? Um motorista que conhece Contagem vem com a carreta, entra pela Via Expressa, vem pela BR, ou entra por vias internas para tentar fugir de congestionamento. Então, hoje, uma solução definitiva desse problema é aqui. A outra coisa, aqui na 381 já vão começar as 2 vias marginais, de um lado e do outro. A concessionária que tem a licitação começa no mês que vem. Então, essas vias marginais têm que ser feitas. E nós temos que lutar para fazer as vias marginais da 040. Ao mesmo tempo, você tem 2 viadutos aqui e 2 aqui, na 040. O do Ceasa já tem projeto executivo. O outro, da Avenida das Américas, da frente do Ceasa, ele não tem alça. É o maior absurdo, não tem uma alça para permitir o trânsito, coisa mínima. Como vocês lembram aqui no início do jornal O Tempo, que a Marília que fez, aqui a Água Branca, o viaduto Água Branca não tinha alça. Foi a Marília que fez, em parceria com iniciativa privada, com os empresários de ônibus. Ela colocou isso como obrigação na concessão. Então, agora tem um problema que me atinge particularmente. Eu moro no centro de Contagem. Eu também. Que é o nosso congestionamento para a gente sair lá de manhã. Como que vai resolver? Marília já conseguiu no PAC Mobilidade 105 milhões, que é o novo contorno do centro de Contagem. Avenida Maracanã. Que é a continuidade da Avenida Maracanã, que vai ser licitada esse ano, já tem garantido no PAC Mobilidade. Então, se você resolver o problema das 2 BR e uma solução definitiva no rodoanel, para você não ter trânsito pesado em Contagem, e se a gente tiver garantido esse novo contorno do centro de Contagem, nós vamos aliviar muito bem o trânsito. E aqui vai ser uma parceria com a iniciativa privada. Agora você vai dizer assim, isso vai ser rápido? Não. Isso, algumas começam agora. Isso é um trabalho para 4 anos. Agora, nós não vamos resolver o problema do trânsito de circulação se a gente não resolver o transporte público. Essa é a e questão. aí que você coloca, o BRT é um espaço, a discussão do metrô. Nós estamos trazendo a ideia de 4 intermodais de transporte para implantar o projeto único, o bilhete único, e você não ter ônibus circulando em todas as vias direto. Então a gente tem que ter uma medida inteligente, corajosa, envolve muito recurso, mas envolve também criatividade de investimento no transporte público. É um desafio. É um desafio que você não resolve em 4 anos, mas que você começa a resolver em 4 anos. Vamos a mais uma pergunta do eleitor para você. O que vocês pretendem fazer de cultura aqui em Nova Contagem? Cultura em Nova Contagem. Alex, né? Nova Contagem, cultura é um todo, né? Cultura é o ser.
Inclusive, da gente, é uma carência, ser humano. É uma carência histórica do município, até do ponto de vista de aparelhagem física, teatros. Opção, Você quer saber? O Contagense sai daqui e vai para Belo Horizonte. Tem uma pergunta nos institutos de pesquisa que sempre me chama a atenção. A pergunta é a seguinte: o que você não faz em Contagem? O que você não faz em Contagem? A maior coisa que você não faz, você trabalha, você faz compra em Contagem, né? Agora, o que aparece mais forte é o lazer, é aquilo que você não faz em Contagem. E daí, do lazer, tem o ramo também da cultura, enquanto espetáculo, enquanto atividade de expressão pública. Olha, nós temos uma proposta aqui, que é uma parceria da Marília, que está demorando a começar, que é o novo teatro aqui, com o CICE, naquela área do CICE. O projeto já foi aprovado, havia alguns óbices do ponto de vista de mobilidade urbana, seria ali um teatro para 500 pessoas, que atenderia muito essa questão. A proposta aqui do Centro Cultural do Trabalhador, aqui na Ferroeste, tem a previsão de um teatro, de um auditório. E há uma discussão no nosso programa de governo, e o Alex deve saber muito bem disso, que Minas não tem. Minas é a terceira tradição negra do Brasil, da cultura negra, das raízes afro, e nós não temos em Minas Gerais um museu da arte negra. E os Arturos são daqui de Contagem. O maior expoente do estado, e tem um espaço nos Arturos para fazer isso, naquela parte de cima dos Arturos, na avenida ali no Alvorada. Né? Nós já discutimos com a comunidade que esse museu seria ali. Né? Agora, Nova Contagem melhorou muita coisa. As políticas da Marília foram arrojadas em Nova Contagem. Houve redução da violência lá. Não temos a previsão de um equipamento cultural em Nova Contagem, mas depois dessa questão do Alex, eu já vou começar a pensar nisso com toda certeza, o que a gente pode pensar de cultura para Nova Contagem também. Não tem um cinema em Nova Contagem com 60 mil pessoas, não tem um cinema. Você, um gesto aí de humildade e reconhecimento, admitiu o erro de não explorar os lados bons da gestão da Marília, essa continuidade. Todos os lados. Admitiu que está faltando dinheiro, admitiu que perdeu apoio. E antes da gente começar, você admitiu que o fechamento das FUNECs vai pesar na sua campanha. A gente sabe que Contagem perdeu alguns empreendimentos importantes para as regiões, para cidades vizinhas, para Sete Lagoas, perdeu para Betim e tudo mais. Você não acha que é muito erro para uma candidatura e para uma campanha só? Vamos por parte, de trás para frente. Primeiro que Contagem não perdeu investimento industrial para a cidade. Não perdeu a Toshiba? Não. A Toshiba, ela vai manter a unidade de Contagem na produção que ela tinha. Contagem não tinha um terreno para doar para ela, naquele tamanho, mas a unidade de Contagem vai manter. E, ao mesmo tempo, a Marília está implementando o maior distrito industrial, maior que a cidade industrial. Maior que a cidade industrial Juventino Dias, que atinge 2 municípios, Belo Horizonte e Contagem, que é o SECOM. Está aqui o grande criador do SECOM, que é o meu vice. O Léo Antunes foi quem fez toda a negociação com a iniciativa privada. E nós já temos 250 empresas pré-inscritas para lá. No SEASA, por exemplo, a Marília está fazendo uma coisa arrojada. O SEASA é ilegal. Eles não têm licença ambiental, as lojas, e representa 20% da arrecadação de ICMS de Contagem. O SEASA está sendo todo regularizado. Tem uma comissão especial regularizando o SEASA, e o presidente do SEASA acredita que vai aumentar de imediato em 1/3 a geração de emprego no SEASA. E Marília gerou em Contagem, nesse período dela, 70 mil novos empregos. Só no primeiro semestre desse ano foram gerados 5.250 empregos. Contagem é a segunda cidade de Minas na geração de emprego. A primeira é Belo Horizonte. Então, essa questão... E outra, quando Marília assumiu, nós éramos a 7ª arrecadação de ICMS. Hoje nós somos a 3ª ou 4ª, dependendo de cada mês, de arrecadação de ICMS. E a FUNEC? E a questão da FUNEC, eu te digo o seguinte, é um discurso mal feito. É um discurso mal feito. Nós temos uma lei que chama o Fundeb, que passa para os estados a gerência do ensino técnico científico. E deixa eu te dizer, aonde acabou o 2º grau da rede municipal? Uberaba, Uberlândia, Betim, começou no governo anterior, consolidou no governo da Maria do Carmo, acabou. Ipatinga, Juiz de Fora,
Eram poucas cidades que tinham rede estadual de ensino. Mas a FUNEC não era um referencial de qualidade, não, Calma. Nós vamos chegar lá. E o outro local, não, Uberlândia tinha fundação, Betim tinha fundação, não vamos por aí. E Belo Horizonte, eu sou professor da rede estadual de ensino, a partir do ano que vem, desempregado, professor de filosofia, porque a minha escola, o Luiz Gatti, o Márcio Lacerda vai fechar ano que vem, de ensino médio. O que Marília fez? Marília pegou, para não extinguir, em vista dessa qualidade, ela pegou, manteve as FUNECs que tinham prédio próprio. 3 FUNECs com prédio próprio. E vai construir 2. Uma onde é o centro de zoonose e outra no Sapucaí, as 3. E ela transformou a FUNEC, em vez de ensino médio regular, em profissionalizante. E, ao mesmo tempo, fez parceria. Por exemplo, as 7.000 vagas do Pronatec Federal. Quem gerencia em Contagem? É a FUNEC. Quem fez parcerias, por exemplo, para trazer o Cefet, a parceria do PEP, que é o profissionalizante do Estado, e a parceria, por exemplo, com o Colégio Marista, no Maria Olinda, foi a FUNEC. Então, se você notar, o que a Marília fez? Manteve a FUNEC, mas fez parceria com os outros entes. E onde estão os professores da FUNEC? Professores da FUNEC. Primeiro que você não tem professores da FUNEC e professores da rede. Eu já dei aula na FUNEC, já dei na rede. Os professores estão trabalhando na rede municipal de ensino. E trabalhando na própria FUNEC, porque você tem 2.500 alunos e ainda tem o Pronatec com 7.000 alunos e 3.500 vagas ocupadas, né? Então, o professor hoje, ele entra para ser professor da rede municipal de ensino. Quando eu entrei na rede municipal de Belo Horizonte, você entrava para ser professor de ensino médio, porque você tinha várias escolas de ensino médio, ou entrava para ser professor de 5ª a 8ª. Isso também acabou, essa separação. Estou dizendo que eu estou desempregado, força de expressão, quer dizer, eu volto para o ensino fundamental. Então, a gente tem que ver que a Marília foi muito inteligente. Agora, o discurso superficial, eu volto às FUNECs todas em 1º de janeiro. Eu te digo o seguinte, não tem aluno para elas. O Estado criou 10.670 vagas, e eu vou repetir, 10.670 vagas de ensino médio. Tem 2.000 ociosas. O Pronatec, a prefeitura entrou no convênio para 7.000 vagas de profissionalizante de jovem no Pronatec via FUNEC. Tem 3.500 vagas ociosas. Então, se você investir aqui no ensino médio, vai gastar 35 milhões por mês. Não é 12, não. 12 é chutômetro. Vão gastar 35 milhões. E, ao mesmo tempo, você vai fechar as unidades do Estado, porque você não recebe um tostão de um aluno científico. Então, eu pergunto, por que o PCdoB não está lá criticando o Márcio Lacerda em Belo Horizonte, que é aliado dele, que fechou 2 escolas de ensino médio? Por que o PT ou o PCdoB não denunciaram o governo anterior de Betim e o atual que acabou com o ensino médio? Eu pergunto, é aquela velha história daquela senhora. Diz que o filho dela estava servindo no exército, e ela ficou embaixo num palanque, numa parada no 7 de setembro. Aí veio todo mundo marchando. Pá, pá. Aí a senhorinha, coitada, diz assim, só o meu filho Joãozinho que tá marchando certo. Peraí, né? Eu acho que Contagem foi muito criativo em questão de manter a FUNEC como ensino profissionalizante. Aí você vai dizer, e gasta com ensino profissionalizante? Gasta, mas recebe recurso do governo federal. No Pronatec, além de você receber por aluno, você recebe R$100 para dar de passagem para o aluno. O aluno ganha R$100 para a sua passagem. Então eu acho que a gente tem que aplaudir a Marília pelo que ela fez na FUNEC e repudiar a visão espontaneísta de gente que fala em nova prioridade, onde tudo é nova prioridade, vai fazer tudo e vai frustrar o povo. Essa é a grande questão. Eu não quero aqui ter voto de ninguém na base da demagogia, na base de uma mentira, que eu não vou ter condição de efetivar. Porque senão eu vou vir aqui depois como candidato a prefeito, nesse grupo tão seleto aqui, e vou dizer assim, olha, eu errei, eu não avaliei direito, né? Eu só acertei um pouquinho, sabe? Só vou acertar um pouquinho. Não, eu não quero fazer isso de jeito nenhum, Andréia. Olha só, eu conheço Contagem há muito tempo, a gente trabalha aqui quase 20 anos, e o discurso é o mesmo, dá uma preguiça de escutar. FUNEC e IPTU de graça. Eu estou quase mudando para cá para não pagar IPTU. Você sabe porque tem 25 anos que o discurso é esse. Nós estamos tentando fugir desse discurso, Rogério. A minha tentativa é mostrar que você tem mais coisa para falar que não seja só isso. Tanto o seguinte, que vocês não me viram abordando essas questões. Então eu acho que eu quero ter claro que
a gente não pode ficar num sambinha de nota só com as mesmas discussões. Porque olha só, eu não, sinceramente, não está faltando escola para ninguém, pode não ser as melhores escolas do mundo, mas tem escola para todo mundo. Tem. Então, e agora o maior problema de contágio para mim é educação educação, segurança pública e violência, a saúde, são saúde. Agora, e mesmo a saúde, Rogério, a gente tem que entender, vamos entender uma coisa. Pegue o IBGE, o Anuário Estatístico do IBGE. Nós temos aqui em Contagem 630 mil habitantes, mas devemos chegar nos 680, porque você tem um público flutuante. Sabe quanto a população de Contagem que tem plano privado de saúde? 48% tem plano privado. Lógico, pode não ser um plano privado de qualidade, tá bom? Mas 48% tem. Na hora que você vê a questão da saúde, em princípio, você tem que pensar em 52% que tem plano que depende do SUS. Aí você vai ver, a saúde é rejeitada por 70%. Sabe por quê? O cidadão que é perguntado na rua, que é entrevistado pela CP2, né? A CP2 não pergunta se ele tem plano privado de saúde ou se ele não tem. Pergunta como que está a saúde do município. Aí a pessoa diz. Agora, eu te digo que a Marília teve coragem. Ela comprou 50 mil consultas. Quais são os dois problemas do SUS? No Brasil inteiro. Cirurgia eletiva e consulta especializada. Marília comprou 6 mil consultas ortopédicas e oftalmológica na iniciativa privada, em duas cooperativas de médico muito sérias que nós temos em Contagem, não é a Unimed, duas cooperativas menores. E comprou 50 mil consultas especializadas. Nós estamos caminhando para zerar isso. Ainda tem gargalo, mas quando ela assumiu, e a Andréia lembra muito bem disso, né, era 40 mil consultas especializadas. Agora você vai dizer, está correto comprar na iniciativa privada? Tá. É aquela máxima que o Zé Alencar sempre repetia, daquele dirigente chinês, né? Não importa a cor do gato, o importante é que ele casse rato. E isso é um avanço, o PT admitir isso, o PT era uma visão muito estatizante, isso mudou muito, né? Você não tem que pensar no estatismo, tem que pensar no que é o público, né? No bem comum. Então, teve avanço, ainda tem muito para fazer. Agora, você sabe que tem consulta especializada na rede privada, mesmo você tendo um plano de saúde que você demora 6 meses, que tem especialidade em extinção? É porque o pessoal saiu do SUS e foi para um privado que não consegue... E que não tem convênio. Não. Você, por exemplo, para ver determinado tipo de consulta, você não consegue no plano privado. Mesmo que você tenha plano de ponta, você não consegue algumas pessoas. Se você não tirar 200, 300 mil, você não paga a consulta. Então, Durval, o pessoal liga muito, principalmente à noite. À noite é a hora que mais o telefone toca. O pessoal ali do JK, eu estou aqui no hospital, no pronto-socorro, já tem 3 horas. Eu estou aqui na UPA, lá do Ressaca, deve ter um tempão aqui e tal, etc. O pronto atendimento, eu acho que hoje é das carências maiores. Por isso que a Marília, quer dizer, o símbolo do desleixo da saúde em Contagem é o pronto-socorro JK. Eu quase morri ali, em 1988. Eu estava numa greve de fome com os professores, pertinho dali. Você lembra? Acho que vocês não são tão antigos assim, não, para fazerem cobertura, né? Nós ficamos 10 dias em greve de fome, eu quase morri de um pronto-socorro JK. O pronto-socorro JK, no final do ano, será derrubado como um símbolo do desleixo. Marília está fazendo ali na João César de Oliveira, ao lado da Escola Estadual Firmo de Matos, um novo pronto-socorro 3 vezes maior. 3 vezes maior. E isso eu acho que é um ato de coragem. É um ato de coragem. E para nós, houve melhoras no pronto-socorro JK, mas a questão do pronto atendimento é um grande problema que nós temos. E outra, se você não tiver as 3 esferas funcionando, você tem que ter a atenção básica, que acontece no posto de saúde. E na atenção básica você tem que pensar prevenção, você tem que pensar todo o trabalho de prevenção, você tem que ter a segunda etapa para você não encher o hospital, que é o pronto atendimento, as UPAs, né? Então, nós já estamos com a de Nova Contagem, foi inaugurada há 15 dias, acho que há 10 dias, que eu acho que é importante, e você tem que ter o hospital, que aí seria E no hospital, aquilo que for de maior complexidade, você tem que ter convênio. Né? Então essa tentativa de comprar na iniciativa privada esses convênios é uma coisa boa. Agora, tem um outro dado que a gente tem que lembrar. Você sabia que nós tínhamos 20 anos que não tínhamos nenhum hospital privado de Contagem conveniado ao SUS? Marília voltou esse ano o primeiro hospital privado, que é o Santa Helena. Outra coisa que eu lutei muito, isso foi uma luta minha.
Nós não tínhamos nenhum hospital conveniado no Ipseng. Nós temos 12 mil servidores públicos estaduais aqui. Agora o Santa Helena fez o convênio. Então eu acho que isso, a Contagem é muito difícil. Você vai ver Betim, por exemplo. Betim você tem uma unidade da FEMIG. Belo Horizonte você tem unidades federais e unidades estaduais. Contagem você não tem nem unidade estadual, nem unidade federal. E você, porque nós já tivemos postos e pronto atendimento estadual. O Hospital do MUSE, ali no JK, era estadual. Nós tínhamos postos de atendimento estadual. Então, Contagem, o que acontece? O município gasta muito, 27%, 28% na saúde, mas você não tem uma rede que auxilia, tudo por conta do município. Durval, a gente agradece muito a presença sua aqui e desejo boa sorte aí no domingo, viu? Obrigado. A você também, Rodrigo, André, Obrigado. Rogério Maurício, muito obrigado. Obrigado e bom voto para todo mundo. Exatamente. Voto consciente acima de E tudo. se algum de vocês votarem em Contagem, ou nossos internautas, eu quero aproveitar e pedir um voto no dia 28, né? No 13 aí, para a gente continuar avançando nas mudanças, tá bom? Muito obrigado também a você que nos acompanhou. Lembrando que os melhores momentos dessa entrevista estarão no jornal O Tempo e no jornal Super Notícia. Então, até a próxima.